meus irmãos estão alegres, não? Glória a Deus. Aleluia. És fiel, Jesus. Aleluia. Abramos no capítulo da carta de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos discorrer sobre esse capítulo. Este capítulo, ele tem 58 versículos. Aliás, 57. 58, 58 versículos. Nós vamos extrair deste contexto apenas algumas coisas. Meus irmãos, o tema que eu quero falar relacionado a este tema, a este capítulo, tem a ver com ressurreição, redenção e glorificação. Você vai compreender desde o início do texto que o apóstolo Paulo, ele vai falar desses mesmos temas dentro deste capítulo. Esses dias eu fiz uma postagem e coloquei o capítulo, versículo 35, 36 e 37, falando sobre a ressurreição do corpo. E muitas pessoas me perguntaram porque eu coloquei assim, que isto está voltado para a redenção. E alguém entendeu que eu estava dizendo que a interpretação do texto estava voltado para a redenção. Mas no início eu falei, vocês entenderão até o final da mensagem porque esse tema está relacionado com a redenção. Desde o início do capítulo, ele vem falando aqui assim, vamos analisar os dois primeiros versículos. Como eu falei, os assuntos a ser tratados aqui vai ser sobre ressurreição, redenção e glorificação. Corinto era uma igreja, na época do apóstolo Paulo, ela fazia parte da província romana. Em Corinto havia costumes lá dentro daquela igreja que ainda estava sendo trazida costumes do mundo. Havia misturas de religiões ali dentro da igreja de Corinto. Aliás, dentro da região de Corinto, da cidade onde eles habitavam, onde a igreja estava. Então, o que ocorre? Eles foram trazendo os costumes, se convertendo e trazendo os costumes e querendo, aos poucos, habituando aquelas coisas dentro do cristianismo. Glória a Deus. E por esse motivo, nós vamos nos encontrar diante de uma situação aqui, que o apóstolo Paulo vai começar dizendo assim, observe, o 1 e o 2. Vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiverdes, tal como tenho anunciado. O 1 e o 2. Pelo qual também sois salvos, se tiverdes um tal como tenho anunciado, se não é que credes em vão. Nos versículos posteriores, ele vai mostrar que aquele povo estava descrendo da ressurreição. Eles já não estavam mais acreditando na ressurreição. Por esse motivo, ele inicia o texto falando desta forma aqui, que você ouviu. A palavra que eu anunciei. Agora observe os detalhes com que ele cita o texto. Ele vai dizendo, além dele ter dito que notifica aos irmãos o evangelho que já tenho anunciado, ou seja, você já sabe o evangelho, não é novidade, tudo aqui já foi ensinado, certo? Você já conheceu, já conhece o evangelho que eu já tenho anunciado. Ou seja, ele estava falando para um povo que já conhecia há muito tempo essas coisas que ele
agora estavam novamente falando. Mas eles estavam se deixando certamente alguma influência que estava conseguindo entrar na mente dos coríntios. De qual? Vamos entrar no texto e vamos entender o versículo 3, o versículo 4, o versículo 5 e daí por diante, até o versículo 8. Os que foi lido na mensagem. Veja que havia um costume, provavelmente, o que eles estavam acreditando é na ideia platônica, da filosofia platônica. Qual era a filosofia platônica? Eles acreditavam que o corpo era totalmente mau. O corpo era totalmente mau. E que as pessoas, elas morreriam. E o corpo seria abandonado. Pereceria de vez. E que de forma nenhuma haveria ressurreição. Essa era a filosofia que estava se instalando dentro da Corinto, da igreja de Corinto. Ou seja, eles diziam que o corpo era mau. Ele rejeitava totalmente a ideia de ressurreição. Então o apóstolo Paulo ele vem trazer novamente à tona aquilo que ele já ensinou há muito tempo, o que eles já sabiam. Ele estava relembrando aquilo que ele ensinou. Ele disse: porque primeiramente vos entreguei. Observe o texto a pormenores. Primeiro, o versículo 3. Porque primeiramente, versículo 3, não é esse? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ele está falando que todo o projeto que Cristo morreu, ressuscitou, e, aliás, morreu, foi sepultado e ressuscitou, tudo era do projeto lá das Escrituras, lá do Velho Testamento. A lei e os profetas já previam que Cristo ia morrer. E essas ideias aqui, citadas aqui. Vejamos, observe. Eles diziam que não tinham como o corpo de forma nenhuma ressuscitar. Então ele vai dizendo: eu entreguei o que recebi de Cristo, como as Escrituras. Que Cristo morreu por nossos pecados. Uma das coisas que ele menciona aqui nesse versículo é a morte. Como a igreja católica ela costuma dizer, né? Morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Só que nós vamos entender também que quando, além disto, Jesus também, ele venceu a morte. E agora a igreja está vencendo as batalhas de Cristo. O último inimigo, você vai entender no final que o último inimigo que a igreja está vencendo, você cristão hoje, é a morte. Mas nós vamos chegar lá. Observe o versículo 4. Eu recebi de Cristo, que morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos dois. Observou os detalhes desse versículo? No versículo 4 ele fala que ele foi sepultado e depois ressuscitou. E agora ele vai entrar na ideia, numa coisa muito interessante que norteia o Evangelho. Você vai entender que a ressurreição ela é muito importante. A morte e a ressurreição de Cristo ela é muito importante para o Evangelho. E este é o capítulo mais extenso que vai relatar muitas coisas dentro do mesmo capítulo. Ele vai falar que sem a ressurreição não haveria nem cristianismo. Se Cristo tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não haveria nem vitória. Nós não estaríamos aqui contando vitória. Não tem como dizer que eu sou salvo. Salvo em quem? Se Cristo morreu, acabou a esperança do cristão. Então ele vai deixar bem claro que a salvação dos crentes, dos salvos,
é baseado na morte e ressurreição de Cristo. É baseado nessas três coisas. A morte e crucificação e ressurreição, sepultamento e ressurreição. Certo? Então veja nos versículos 5. Olha o que ele dá como prova. Ele disse: Jesus foi ressuscitado. Jesus ressuscitou. Porque, como eu falei para vocês, a ideia que eles tinham é que não tinha de forma nenhuma como Cristo ressuscitar. Que não tinha, voltando atrás, que não havia ressurreição de pessoas. Ou seja, qual era a diferença das pessoas para Cristo? Cristo ressuscitou. Está entendendo pelo contexto? Quando eles falam que não havia ressurreição, ele coloca Cristo à parte. Ele diz: Cristo ressuscitou, como se Cristo não fosse homem. E a Bíblia vai nos deixar no contexto, vai nos mostrar na Bíblia que Jesus era perfeitamente homem, perfeitamente Deus. A Bíblia vai nos mostrar que para Cristo salvar o homem, ele teria que ser um homem também. Ele teria que ser um de nós. A Bíblia também vai mostrar que o mesmo Cristo que viveu entre nós, ele se alimentou, ele cansou, tudo o que o ser humano comum viveu, Cristo vivenciou aqui na terra. Quando nós abrimos as Escrituras, a Bíblia Sagrada, lá no capítulo 4 de João, ele vai mostrar a mulher samaritana. Não é isso? Ele vai mostrar a mulher samaritana ali. E a Bíblia faz questão de dizer que ele sentado no poço de Jacó, cansado. Somente um ser humano pode cansar. Então a ideia que eles tinham, não, Jesus ressuscitou, mas ele não era homem. Então os demais não ressuscitarão. Então eles acreditavam que após morrer, acabaria o corpo e os homens se tornariam espíritos. Ficaria, de uma certa forma, se tornaria uma coisa vaga. Espíritos. Ou tornaria para Deus alguma coisa do tipo. E o propósito deles aqui era mostrar que eles não acreditavam em ressurreição. Eu já começo dizendo que não tem como falar da glorificação do corpo do homem, da ressurreição do corpo do homem, sem essas duas coisas. Não há nem salvação, não há nem como falar de salvação se não falar da ressurreição de Cristo. A base da salvação dos salvos, eu repito novamente, é Jesus ter morrido e ter ressuscitado. Quando ele ressuscitou, naquele dia, aquilo ali ele estava dizendo: eu venci. Aleluia! Eu venci. Então, quando ele disse: eu venci, ele estava abrindo o caminho para que os seus servos também vencessem. Aleluia! Glória a Deus! Não, mas não é vencer, como dizem os pregadores cultos. Você vai ter a chave de ouro, você vai ter o carro, vai ter o apartamento. Não, não é nada disso. Você vencer, é você vencer sobre o pecado. E você vai chegar um dia que você vai vencer a morte. Aleluia! Glória a Deus! E sabe qual a expectativa mais gloriosa de você estudar esses textos? Você vai entender que quando você abrir na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, você vê que ele faz uma comparação. Ele diz que a momentânea glória aqui, aliás, a momentânea tribulação aqui da terra, faz a comparação com a pequena casa que nós temos aqui na terra, pequena casa, com a mansão que teremos lá. O que é isto? É o corpo que nós temos aqui. É a casa que nós temos aqui. A pequena faz a comparação com a que nós teremos lá na glória. Glória a Deus. Observou a forma como o apóstolo Paulo ele vê as coisas aqui na terra? Ele vê, como você entender a ideia do corpo que você tem hoje, limitado, fraco, sujeito às intempéries, às doenças, às lutas, às dificuldades. Aleluia! E lá na glória, você vai ser um corpo. Que a Bíblia aqui no texto ele vai mostrar três coisas, atribuir três coisas que serão renovados aqui do corpo. A incorrupção, que o corpo se corrompe
ele vai tornar corruptível, vai se tornar incorruptível. Sem glória, vai se tornar glorioso. Glória a Deus. São três coisas. E veja, ele vai provar aqui para os discípulos coisas que ele já falou. Observe no versículo 6. Põe o 6 aí. O 5 e o 6. Ele foi visto por Cefas e depois pelos 12. Eles não acreditavam que havia ressurreição. Aí ele primeiro começa. Ora, eles não acreditavam que havia ressurreição dos santos. Mas ele começa pela ressurreição de Cristo, mostrando que Cristo ressuscitou. Então ele diz, como a ressurreição, lá mais para frente ele vai dizer, como a ressurreição? Se Cristo ressuscitou, então os demais ressuscitaram. Você entendeu o paralelo? Quando ele diz, como a ressurreição? Se Cristo ressuscitou, ou seja, dá a entender que eles entendiam que Cristo ressuscitou. Mas os santos não ressuscitariam, porque eram homens e viviam na matéria, e a matéria era má. Ele disse, olha, ele ressuscitou, ele foi visto uma vez, ele foi visto por Pedro, que é Cefas, depois pelos 12. Ele começa dizendo que ele foi visto por Pedro e depois pelos 12. Por quê? Você já parou para pensar por que será que Jesus, quando ressuscitou, apareceu primeiro a Pedro? Pedro negou a Jesus 3 vezes. E logo em seguida ele apresentou aos 12. Penso eu que foi um grande privilégio Jesus ter apresentado primeiro a Pedro. E talvez para encorajar Pedro. Porque imagina você na pele de Pedro ter negado o Cristo 3 vezes. Como você não se sentiria? A sua consciência como ficaria? Covarde, triste. Mas ele, para encorajar Pedro, como que ele dissesse assim, olha, eu ressuscitei, eu venci, tudo isso aí ficou para trás. Essa sua covardia vai passar também. Sabe por quê? Porque eu ressuscitei. Agora você também vai ter o mesmo espírito. Eu vou estar em você. Jesus ele está na vida dos salvos. Observe um detalhe, quando ele diz, foi visto pelos 12, depois foi visto uma vez mais, por mais de 500. Você vai encontrar no texto, o momento que ele mostra, as Sagradas Escrituras mostram, quando ele se revelou para Pedro e para os 12. Mas você não vai encontrar aqui nas Escrituras os mais de 500, irmãos. A prova da ressurreição, ele foi visto por Cefas. Põe aqui para nós ver aqui o texto, Lucas 24, verso 34. Glória a Deus. Observe esse texto. Ele foi visto por Pedro e os 12. Isso é uma prova cabal de que Cristo ressuscitou. Observe o que o texto diz. Os quais diziam, ressuscitou. Quem? Cristo. Verdadeiramente o Senhor. E já apareceu a Simão. Já apareceu a Simão. Pedro já viu ele. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui está a prova que ele ressuscitou e apareceu a Pedro. E ele apareceu também aos 12. Marcos 16, verso 14. Visto pelos 12. Nós vemos que essas provas aqui, elas são para esse público que o apóstolo Paulo está falando. Ele deixou bem claro. Nós temos provas suficientes aqui na terra de que Cristo ressuscitou. Pedro viu, essas pessoas, os 12 discípulos viram, mais de 500 irmãos viram. Finalmente apareceu aos 11, quando eles assentaram juntamente e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que tinha visto, já ressuscitado.
Então essa era a prova que ele tinha. Sabe o que ele quis dizer com essas palavras? Ele disse: olha, todos os apóstolos de confiabilidade, e todos temos a prova, todos eles testificaram. Porque, avalie comigo, provavelmente o assunto era corriqueiro no meio deles. Esses 500 irmãos, eles falavam de um e passavam para o outro. Eu vi o Cristo. Eu vi o Cristo. A prova estava ali. Então, sabe o que ele quis dizer? Ele queria dizer o seguinte: todas essas pessoas provaram que viram o Cristo, e vocês agora estão acreditando em assunto de algumas poucas pessoas que vêm tentar influenciar a sua cabeça para dizer que não há ressurreição. Vocês têm a prova na mão. Aleluia. Vocês têm a prova na mão que a ressurreição há. Então vamos lá. Ele diz também no versículo 7, ele diz que foi visto também por Tiago e depois por todos os apóstolos. Não se sabe, o texto não se diz, não deixa claro, não mostra o momento que ele apareceu a Tiago. Provavelmente, talvez seja no meio desses 12, mas uma coisa é certa: há uma especulação acerca disso aí, por ele ter aparecido a Tiago, porque a família de Jesus considerava Jesus como louco. E muitos não acreditavam no início do ministério de Jesus. Eles não acreditavam 100%. Tem até aquele ditado que ele diz, né? Os de casa, eles não se tornaram menos, não acreditaram mais ou menos assim, né? Aquele ditado que diz que os próprios da casa. Isso. Então é isso. Mas ele está provando aqui e ele diz que por último de todos eles apareceu a mim como um filho abortivo. Glória a Deus. Depois de ele usar todas essas comprovações, ele agora usa o seu próprio nome. Ele apareceu também a mim Glória a Deus. como um filho abortivo. Essa ideia do filho abortivo é aquele filho que já estava para morrer lá no ventre da mãe e de repente recebeu vida. Aquele filho no ventre que Aleluia. não tinha mais expectativa de vida nenhuma e recebeu vida. Foi esse assunto aqui que ele falou. Eu, como filho abortivo, eu recebi também a presença, eu vi a ressurreição de Cristo. Ele apareceu a mim. E o interessante que você vai entender nas cartas do apóstolo Paulo, quando você vai estudar todas as cartas do apóstolo Paulo, ele é tão completo quando ele fala sobre a graça, sobre a ressurreição, sobre todas as coisas, os aspectos da igreja, aqui na terra e lá no dia da glorificação. Ele é tão completo que quando ele relata, parece até que ele está vendo, como se fosse um filme. Abra no capítulo 4, no versículo 13 de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Observe o detalhe, a precisão que o apóstolo Paulo dá sobre a ressurreição. Você vai encontrar sobre a ressurreição, além desses textos que já foi dito, você vai encontrar também no livro de Daniel, capítulo 12. Você vai encontrar a ressurreição, falada da ressurreição do salvo e também da ressurreição do perdido. Mas observe, vamos por parte. Porque 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pode passar. Não quero que vos entristeçais. Observe o detalhe. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus nos tornará a trazer comigo. Essa era a esperança do salvo. Olha a precisão que ele dá aqui. Ele diz, ele usa a palavra dormir.
para aqueles que já morreram. É uma forma de dizer assim, como quem diz, uma esperança para os santos. Dizer, eles apenas estão dormindo, aguardem, porque logo retornará à vida. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, é como se estivesse recapitulando também as palavras de Corinto. Se Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Aleluia. Glória a Deus. Será que está aprovada a ressurreição? Todas essas pessoas que viram, e todos os textos, e ele faz questão, observe, nos versículos 1 e 2, ele diz tudo. Nos versículos que já foi citado, no final de cada frase ele diz, tudo o que eu falei, o que estava nas Escrituras. As Escrituras, a qual ele relata, é o versículo, aliás, é o livro da lei e os profetas. Então tudo quanto eu trouxe para vocês era das Escrituras. Já estava nas Escrituras. Apenas se cumpriu o que aconteceu, o que eu falei. Então ele no versículo 12, agora da carta de Corinto, observe esse texto aqui quando ele fala da ressurreição. Ele diz, olha, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vocês que não há ressurreição dos mortos? Observou a ideia que eu falei lá no início? Ele diz, olha, se diz que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Como é que vocês acreditam que os demais não serão ressuscitados? Glória a Deus. Aleluia. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Ele já agora retrocede. Ele diz, se a ideia de vocês que não há ressurreição, então Jesus Cristo também não ressuscitou. Entendeu a ideia? Cristo não ressuscitou dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. O versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, ele apenas morreu, ficou enterrado, morreu a esperança da igreja. Morreu, acabou tudo. Se Cristo tivesse ficado na catatumba lá, não existiria mais igreja. Viveríamos apenas de ilusão. Seríamos os mais miseráveis de todos os homens. É forte, não é a palavra que ele usa? Se Cristo não ressuscitou, nos tornamos os mais miseráveis de todos os homens. Porque acreditamos em fábulas. Acreditamos numa mentira deslavada. E ele vai descrever o porquê das palavras dele. Mas o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo conforme a crença deles, se fosse conforme a ideia deles. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Vocês estão crendo em vão, porque Cristo não ressuscitou. Olha o versículo 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Além de tudo isso, da fé ser vã, ele estava dizendo, nós somos considerados por vocês falsas testemunhas, porque nós temos pregado e testificado, e não só nós, como todas essas pessoas que foi citado aqui. Elas testificaram que Cristo ressuscitou, mas agora vocês estão acreditando em fábulas ditas por alguns que estavam se introduzindo no meio. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E o versículo 17 ele diz, glória a Deus. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis
nos vossos pecados. Só teria como a igreja vencer os pecados Cristo vencendo. Porque Cristo, ele vai mostrar as Escrituras Sagradas, vai nos mostrar que Cristo é como se fosse o segundo Adão. Aí onde nós vamos entrar na parte da redenção. Não tem como falar de ressurreição dos mortos se não falar de redenção, se não falar da ressurreição de Cristo. Ficou claro aqui no texto? Ele disse que as pessoas ali acreditavam que não há ressurreição. Então, se não há ressurreição, vamos parar tudo. Tudo é vão. Não vai haver salvação de mais ninguém. Porque Cristo não ressuscitou. Os versículos posteriores também ele diz: as consequências se Cristo não tivesse ressuscitado. Ele diz: é vã a vossa fé, no versículo 17, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Romanos 6, 23. Ainda é vã a vossa fé. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte. Se Cristo não ressuscitou, também não terão capacidade de vencer a morte. Por quê? Os crentes estão mortos nos pecados. Vamos para frente. A ideia, Oséias, ele vem falando no decorrer dos dias, né? Falando sobre a redenção e falando da morte da carne, do corpo físico, que o crente, né, tem morrido. A partir do momento que ele recebe o Espírito Santo, ele digamos assim, é declarado, né, mais ou menos assim, declarado morto. E a cada dia ele vai matando a velha natureza. Ele não citou isso, quem estava aqui viu. Então, você vê, é Cristo que deu essa capacidade. É Cristo que deu essa capacitação. Quando nós chegar lá na conclusão, eu vou estender aqui, já é 9 horas. Vamos passar aqui rápido. Quando chegar na conclusão, você vai entender que o físico do homem, mesmo quando os textos ele vai retratar da ressurreição do físico, mas ele retrata aquele que é salvo, aquele que é redimido. Porque se, por exemplo, ele vai citar em detalhes que o corpo vai morrer, todo homem morre, seja ele cristão ou não, ele vai morrer, vai ser sepultado. Mas somente o cristão ele terá esse privilégio. Por isso que entra, uma coisa está ligada à outra. A ressurreição de Cristo foi quem foi o início da salvação da igreja. Foi onde começou a igreja. Então, a partir daí, todos os cristãos serão salvos. E quando ele retrata dessa ideia, estava falando para cristãos que já estavam perdendo a esperança. Ora, se o cristão não tem mais esperança de ser salvo, da ressurreição, como ele será salvo? Então você viu aí, estão presos, ainda estão nos seus pecados, morrerão nos seus pecados, não creem na ressurreição. Então eu vou pular aqui, ele diz aqui ele confirma nos versículos posteriores, com 29, mas agora com 18 primeiro. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, no versículo 17, ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo, no versículo 18, estão perdidos. Essas são as consequências. Todos os que morreram em Cristo, na esperança de que eles ressuscitariam, estão perdidos. Não há salvação para eles. Aí ele cita no versículo 19, se a nossa esperança só está nessa vida, em Cristo, é só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora a esperança. Tudo isso que vocês não acreditam está errado. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito
as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. O primeiro homem, ele vai fazer questão de dizer, não veio primeiro o espiritual, mas veio primeiro o material. E o primeiro homem, ele falhou, mas agora veio o segundo Adão. E é nesse Adão que a nossa esperança está nele. Imagine só o ímã. A ideia que o texto mostra é como se fosse um ímã. Ó, Jesus se submete a Deus. Observe. Pega o ímã. Imagina um monte de pregos aqui. Você pega o ímã e coloca nos pregos. Imagine que a mão é Deus. Deus pega o Jesus é o ímã. E os pregos são os salvos. Você entendeu a lógica da coisa? Através do ímã, Jesus resgatou os salvos. Através de Jesus, na submissão a Deus, ele trouxe os salvos após si. Você vai encontrar textos como Isaías 59 e outros textos mais, que vai dizer a sentença do homem estava distante de Deus. Então esse meio foi o meio da redenção que Cristo usou. Que Deus usou em Cristo para trazer os salvos após si. Os santos após si. E por fim, nós vemos que o texto ele vai mostrar muito mais coisas, que ele fala de Cristo sendo as primícias dos que? Sendo as primícias, né? No dia da ressurreição, no versículo 25 aqui, ele vai citar a ressurreição. Peraí, observe um detalhe. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vida. Essa parte é uma parte escatológica que nós não vamos entrar aqui, mas há comentarista que diz que essa parte aí que entra a igreja, os da tribulação, e por etapas. Mas o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, ele, sem entrar na parte escatológica, ele diz, colocando a esperança do salvo, ele diz, primeiro os mortos serão ressuscitados, e nós seguiremos ao encontro do Senhor dos ares. Então essa é a ressurreição, a da igreja. Não estou citando as demais, né, que o tempo não vai dar para entrar outra hora, mas esse é um texto muito extenso, mas a cada vez mais que nós formos pegando um momentinho, falaremos uma parcela de cada assunto destes. E esses, eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Se aplique a estudar esse texto, porque quando você estiver inclinado nas Escrituras, você vai sentir a sua alma ferver, porque isso é real. A mesma coisa que o apóstolo Paulo, ele viu como se fosse uma tela, você virá. Você vai ver o seu futuro, seu corpo glorificado. É a sua esperança, a esperança do cristão. Ele diz no versículo 26, nos versículos anteriores ele diz, virá o fim, e quando tiver entregado o reino de Deus, o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império de toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então ele mostra que Cristo ele está reinando, ele está vencendo. Na verdade ele venceu, né? E agora ele está vencendo através da igreja. Ele venceu. E agora ele está vencendo através da igreja. Você entendeu? Vencendo através da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O último inimigo que há de vencer, que será aniquilado, é a morte. Ele cita aqui 3 coisas: o pecado, a lei e a morte. O pecado é a opinião da morte, ou seja, a força da morte é o pecado, é o que faz morrer, matar o homem, é o pecado. Esse texto aí que eu disse, o Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, a opinião da morte, do pecado é a morte, é ela que faz, mas ela vai ser aniquilada. Você observou o texto? O único inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, é aquela ideia que eu citei no livro. Ele diz,
no versículo 29. O que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam então eles pelos mortos. Esse é um texto difícil, né? Se batizar pelos mortos. Há muitas interpretações desse texto. Mas o certo, há uma interpretação em cima desse texto que diz que é mais ou menos assim. Você tem um parente morto e você se batiza, eu quero, naquela expectativa, eu vou me batizar, ser salvo e crendo que eu vou me encontrar com ele. Essa é uma das. Agora, essa é a mais apropriada, né? Vamos pular para o versículo 35. Eu vou só fazer uma leitura rápida. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que a ressurreição está ligada à redenção. Sem ressurreição, não há redenção, não há salvação, não há igreja. Nós estamos perdidos, estamos nos nossos pecados, ninguém vai para o céu. Sem ressurreição, Cristo seria um derrotado, a igreja seria um derrotado. Só que o apóstolo Paulo disse, mas Jesus ressuscitou, e agora nós somos vitoriosos, temos o poder para vencer a morte. Aquele que recebe o Espírito Santo, como disse o Oséias aqui, já morreu para o pecado, e a cada dia mais, ou seja, foi declarado morto, e a cada dia mais ele está vencendo. E agora só resta mais um para vencer, que é a morte. E nós vamos entender aqui, no versículo 35. Olha só a precisão que ele diz aqui, já vou encerrar. Como ele diz, como ressuscitarão? Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, porque tu não semeia, não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo, ou de outra qualquer semente. Essa comparação aqui, ele cita o corpo do homem, ele faz uma comparação do corpo do homem com o corpo de uma semente, mostrando como se dará a ressurreição do corpo. Olha, quando o agricultor ele vai plantar, ele coloca um simples grão na terra. E ele vai falar nos textos posteriores que aquele grão, para nascer, ele tem que morrer na terra. E quando ele morre, nasce a árvore. E aí ele diz, observe a árvore que nasce da semente. Foi posto embaixo da terra um simples grão. E agora está saindo a árvore. Coloque uma semente de manga debaixo da terra. Observe o tamanho do pé de árvore. A diferença. Glória a Deus. Virá um corpo maior e melhor e mais excelente. Sim ou não? Sim. E o que ocorre? Ocorre que é a mesma coisa com o corpo do cristão. Ele diz, olha, ele faz questão de citar, você não vai colocar o pé de manga embaixo da árvore, você coloca a semente. O corpo, você vai colocar esse corpo sem glória, sem vigor, sem força. Vai ser enterrado esse corpo. Mas o poder de Cristo vai fazer deste corpo surgir um corpo melhor. O capítulo 5 da primeira carta de Corinto, do apóstolo Paulo aos Coríntios, é o que ele cita, é uma continuidade. Ele vai citar quase as mesmas coisas, a comparação da simples casa com a mansão que teremos lá. Então, olha só, de uma simples semente, uma árvore melhor e mais excelente. Mas o que ele quis ressaltar também aí? Ele quis ressaltar que não é como eles pensavam que o corpo será descartado. O corpo também será importante para Deus. Só que Deus vai usar aquele corpo e vai fazer a transformação. Ele morre e do mesmo corpo, das mesmas substâncias, ele vai surgir, brotar um corpo. Porque ele imaginaria que seria uma pessoa sem corpo, espiritual. Mas não, ele disse. Nós vemos os textos anteriores, o texto da Bíblia,
que ele faz questão de citar que para Deus ele quer que seja santo corpo, alma e espírito. Então essas coisas são importantes para Deus. Bom, como o tempo não vai dar para entrar em muito tempo, há muitas coisas aqui para ser falado. Eu pensava que em 20 minutos ia dar para falar, mas esse é o seguinte, ele vai fazer comparação entre corpos celestes, entre corpo animal, corpo dos seres, vai fazer muitas comparações para chegar a uma compreensão da ressurreição, porque tendo em vista que nós estamos falando da Corinto, de uma igreja que estava em Corinto, e lá havia os costumes que estavam entrando dentro da igreja. E ali, ele apenas quis falar para eles que tudo que ele estava querendo acreditar era errado. Que aquilo que ele já aprendeu desde o início sobre as escrituras sagradas era para eles continuar naquilo. Vocês serão salvos se permanecerdes nas palavras. Observe o versículo 1, como ele diz: vos notifico, irmãos, para encerrar. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis. Ao 2: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como o tenho anunciado, se não é que credes em vão. Ou seja, vocês creram na palavra, e se não creram em vão, vocês têm que permanecer na palavra. É na palavra que vocês terão a salvação. Vocês compreenderam? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.